Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Alexandre Scarpa do Clube de Leitura Epimoni, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Hoje nós vamos introduzir a obra O Estrangeiro numa perspectiva mais literária ou de técnicas para a gente poder entender o que o autor quis dizer, tanto em aspecto de forma quanto de conteúdo, para poder captar isso de uma forma mais correta. Nós chamamos isso na literatura de estilo, ok? É a forma que o autor lidar com o tema proposto, certo? Então vamos lá, vamos caminhar junto. Para nós caminharmos, eu preparei um resumo, não vamos nos alongar. Eu preparei um resumo desse livro aqui, de Proust a Camus, tá? Do André Maurois. Ok? É um livro antigo, grosso, só que a parte, ele fala de vários autores, a parte de Camus está aqui no finalzinho. E eu também peguei esse livro do Albert Camus, que é A Inteligência e o Cadafalso. Ok? Então são dois livros, esse de ensaio, Inteligência e o Cadafalso, e esse daqui é um ensaio de um intérprete do Albert Camus, que se chama De Proust a Camus. Tá? Bom, nós falamos já em algumas lives que nós fizemos aqui no nosso canal pessoal meu, de que eu trato de assuntos de literatura. Eu fiz umas lives sobre a Ayn Rand, que é uma autora que trata da filosofia do objetivismo, início do século passado. Ela saiu da Rússia e foi para os Estados Unidos para fazer um movimento contra o totalitarismo, contra o coletivismo, né? Esquerda, aquele coletivismo totalitário que tinha lá no país dela, que era a União Soviética na época. E ela saiu de lá, fugiu para os Estados Unidos e se tornou uma grande influente, escrevendo livros, ensaios e depois romances. Então o ensaio que ela escreveu um ensaio antes para justificar a filosofia dela, chamada objetivismo. Em suma, o objetivismo é o quê? Você tem um objetivo e tudo que atrapalha o seu objetivo, que seja irracional, ele deve ser retirado da sua vida, ok? Então essa é a filosofia objetivista. Então, por exemplo, você tem o objetivo de, ser um escritor, um poeta, né? Tudo que vai atrapalhar, por exemplo, um emprego que seja diferente, alguém que tenta te atrapalhar, né? Fala, não, mas você não tem que ser, não, eu não vou deixar e tal. E essa pessoa, ela é um risco para você, ela precisa sair da sua vida. Não vai eliminar ela, né? Não vai matar ela, mas ela precisa sair da sua vida, né? Então, esse é o objetivismo, ok? E ela lançou um livro chamado Revolta de Atlas, que é um livro que estourou nos Estados Unidos, influenciou porque ela entendia, e todos os autores são filósofos, eles entendem que o romance é uma forma de passar a filosofia. E essa forma influencia melhor as pessoas. Um filme, por exemplo, né, também. Você escreve um filme, é muito mais fácil da pessoa entender a sua obra. O Albert Camus, por que eu falei da Ayn Rand? A Ayn Rand, ela defende um personagem, e ela cria personagem para fazer a defesa do objetivismo. Em Revolta de Atlas, é uma moça. Tá? A protagonista, vamos tratar o termo técnico, protagonista. Aquele que assume a frente e agoniza por isso. Agon, protagonista. Vai sofrer, ok? Todo grande personagem, o herói, sofre. Ele sofre sacrifício. Ele é condenado, ok? Por uma sociedade, lembra que eu falei? Totalitária, uma sociedade que quer impor as regras dela e o pensamento dela a você. E é isso que a Ayn Rand fala e o Albert Camus também. Ok? Então, no livro O Estrangeiro, nós temos também esse objetivo do indivíduo, só que nós temos que ver um detalhe. Ele não é objetivista, o Albert Camus. Lembrando ali que a Ayn Rand é antes dele, tá? Albert Camus ali em 1942 ele escreveu O Estrangeiro, aquele contexto de Segunda Guerra Mundial. Ele era argelino, então lá na Argélia, que é no norte da África, o maior país da África, do continente africano, e maioria árabe né, no país, e ele morava ali na ponta, né, um país interessante, com muitos árabes, muçulmanos e tal. E quando a Alemanha, o nazismo
os nazistas invadem a Argélia, ele acaba, que depois ele tenta se revoltar ali, cria um partido chamado Combate e tal, mas ele vai ver que não dá certo, ele tem que fugir e ele vai para a França. E depois a França também acaba sofrendo uma certa influência ali, enfim. Mas ele não defende essa filosofia do objetivismo, é claro, né? A filosofia que o Albert Camus defende é outro tipo de filosofia. E tentaram enquadrar ele como existencialista, mas não é isso. Ele não se admite, ele já falou que ele não se admite como existencialista, tá? Na biografia dele, há uma biografia dele, tá, que ele declara, que é escrito por um autor chamado Todd, okay? Que ele diz que o Albert Camus não era existencialista. Enfim, para entrar na nossa obra, nós falamos então nessas lives, que eu já falei em algumas lives, que existem duas formas do autor transmitir a mensagem. Pela filosofia dele, a cosmovisão dele, o que ele entende do mundo, né, como superar os obstáculos que a existência coloca a nós, né, no dia a dia. E há uma outra coisa que é o estilo dele, a forma que ele vai escrever isso, ok? Existe um ensaio chamado Mito de Sísifo. O Mito de Sísifo é o ensaio que prepara os romances do Albert Camus. No Mito de Sísifo, o ensaio é para tratar do absurdo, que poderia levar a uma situação absurda, como uma invasão, né, de pessoas, dominando as pessoas, aquela coisa absurda, matando todo mundo, impondo aquele poder, e ele vê aquele absurdo, o espanto dele, e diante do absurdo há várias atitudes, né? O indivíduo pode espanar, ele pode querer fugir, querer se entregar, né, aquela subserviência, ou ele pode se suicidar. Então o mito de Sísifo é que você não precisa se suicidar, o tema é esse. O tema do mito de Sísifo, isso nós vamos ver, ele vai para as obras como um ensaio filosófico. O que é um ensaio? É você passar um tema só, que é o absurdo, né? Não de uma forma fechada. Por exemplo, um ensaio de uma orquestra. O ensaio de uma orquestra é uma preparação, há erros, você vai ver na obra alguns problemas e tal. Claro que ele era muito técnico, né? Ele voltava, ele escrevia várias vezes as obras dele, mas digo assim, não vai estar fechado a situação. As ideias propostas ali, elas estão soltas, tá? Elas vão voltar, elas vão se repetir. Tá? O estilo do Albert Camus é a repetição, ele vai voltando nos temas dele, então por isso que é um ensaio. O Estrangeiro também é um ensaio, mas em forma de romance, em forma romanceada, ficcional, ok? Então já falamos do aspecto da obra principal, né? Agora nós vamos entrar falando sobre o que é existência, né? Para Ayn Rand, tudo que permite o seu objetivo e o que não permite, ela vai criando situações na obra dela, A Revolta de Atlas, situações que impedem a personagem, ou que fazem com que a personagem, por exemplo, amigos, né, que fazem com que ela atinja o objetivo dela, que era trabalhar, cuidar de uma ferrovia, né? Então, há alguns que se aproximam dela e outros que não. E quem não se aproxima atrapalha. A mesma coisa o Albert Camus, ele vai, na obra O Estrangeiro, ele vai fazer a mesma coisa, ok? Então, a existência é uma possibilidade de superação, não é simplesmente você existir, você está no mundo, não. Existência, para o Albert Camus, é possibilidade de superar aquela situação que você está de absurdo, ok? Então, as pessoas nos sujeitam ao absurdo e as situações também, as leis subentendidas. Ah, mas você não chorou no enterro da sua mãe? Né? Situações subentendidas. Não estou entrando em julgamento, é como o Albert Camus faz, ele não entra em julgamento. Ok? Ele vai passar a indiferença. Eu falei da técnica da indiferença. O personagem dele tem essa característica de ser indiferente, exatamente para passar essa coisa do absurdo. A gente já vai entender isso. Vamos lá. Então, hoje nós vamos ver a divisão das obras. Isso é importante, é um aspecto importante. Por quê? Porque o indivíduo tem que superar o absurdo, conforme tratado no Mito de Sísifo, que é o primeiro ensaio dele.
Então, não tem que sucumbir, não tem que se matar, né? Então, no estrangeiro, é uma pessoa. Como que um indivíduo faz para superar esse absurdo, ok? Na Peste e no livro chamado A Revolta, 2 romances importantíssimos, são obras básicas dele, para quem quer conhecer e se aprofundar, eu recomendo essas obras, as 4 obras, né? Mito de Sísifo, Estrangeiro, o indivíduo superando o absurdo. Aqui o absurdo você não precisa sucumbir, se matar, se entregar ou se isolar, né? Como? Ele vai explicar, não se isole em indivíduo, estrangeiro. Como você em coletivo faz isso? A revolta, ou seja, junte pessoas que pensam mesmo, primeiro indivíduos fortes, que vão se juntar contra o Estado totalitário, contra qualquer tipo de totalitarismo e imposição a você, tá? E a peste também, há uma situação que acontece e aí as pessoas vão tomando medidas para restringir liberdade e aí como que você faz coletivamente isso também, ok? Então, há um estranhamento, então há uma indiferença do personagem, ele é um personagem niilista, como todo mundo, nada faz sentido. Na época o Albert Camus combatia essa visão, sempre há um filósofo que ele combate a visão anterior, falei nas lives também. Como que ele fazia isso? Ele estranhava esse niilismo, o nada. Ele vai mostrando isso ao longo do romance, o próprio protagonista e os outros personagens. E as cenas também, tá? Então há um estranhamento do absurdo, individualmente, como eu falei, e coletivamente nessas obras dele. Ou seja, e aí, por que um estranhamento do absurdo? A vida que nós fomos condenados, ok? Mito de Sísifo, ele foi condenado a quê? Carregar uma pedra, mitologia grega, tá bom, gente? Revolta de Atlas, Atlas não era um homem, ele era um titã, e Atlas foi condenado a viver numa vida deplorável, né? Mas sendo um titã. Agora, e ele se revolta contra a situação deplorável a que ele foi submetido. No mito de Sísifo, Sísifo foi condenado pelos deuses porque ele desobedeceu. É mais ou menos a mesma história do Estrangeiro, tá? Só que é um mito também para o homem moderno. O homem moderno foi condenado a uma situação de carregar a pedra, um monte assim, então ele subia esse monte e a pedra chegava aqui e ela rolava para baixo. Ou seja, o que rolou para baixo na época de Albert Camus foi a Segunda Guerra Mundial. As pessoas estavam vivendo bem, belle épique, né, aquela coisa linda e tal. Voltamos agora, né, respiramos, teve essa coisa da Primeira Guerra aí lá na Europa, tal, então coisa meio esquisita, as pessoas se mataram, agora nós vamos voltar, daqui a pouco volta outra guerra, outra loucura. E é sempre assim, gente, a gente sempre tem momentos que nós estamos vivendo bem, legal, estou fazendo minhas leituras, estou crescendo, aí vem alguém tentando te impor, acontece uma situação, aproveitam daquilo, vão para cima de você, é a mesma coisa, condenam a gente à falta de liberdade. Esse é o tema do Estrangeiro, tá? Então trata-se do ensaio filosófico, como eu falei para vocês, de forma romanesca. Tá? André Marrois, que é o maior intérprete dele, considerado, tá, pela crítica, a página 361 ele afirma isso, desse livro que eu citei para vocês, chamado De Proust a Camus. É um ensaio circular, com situações e pensamentos sobre um tema apenas. Os romancistas franceses fazem isso, eles pegam um tema e só ficam naquilo, porque eles querem criar situações e retirar tudo, eles acabam a obra, depois eles vão cortando coisa para tirar o que não fala sobre o que ele quer dizer. Então por isso que os romancistas franceses são muito breves, esses grandes, né, esses caras que são considerados grandes, que ganham Nobel, tal, tá? Eles vão, então é um tema apenas, né, por isso que eu falei que era um ensaio não filosófico, era um ensaio romanceável, ok? E lembra da orquestra, né? Eu falei para vocês que a orquestra, ela ensaia uma música lá. Então ela vai ficar só naquela música, vai ter erros, né? Não vai ser completo. Você vai, mas eu ouvi, mas não ficou legal. Não é a execução da obra. Okay? A execução da obra do Albert Camus é a obra dele inteira. E é a gente colocar em prática. Ele fala que o pensamento não vence o corpo. O corpo vence o pensamento. Essa é a ideia do Albert Camus. Ele entende que você tem que viver e pensar depois. Isso no Estrangeiro a gente vai vendo, o personagem vai fazendo as coisas
aí ele vai raciocinando, ele vai entendendo as coisas no meio da... E às vezes não entende direito e tal, você fica meio perdido, fica meio solto, é o tema, é um ensaio, é assim mesmo, tá? Então o tema é o absurdo, né? E o foco dele? Qual é o foco? Tudo bem, todo romancista faz isso, ele pega um tema, trabalha só um tema, esses grandes romancistas que eu falei, e ele põe um foco, ele põe uma proposta. Qual é? A liberdade é possível no absurdo. O absurdo a que nós fomos condenados nessa existência, de ter que trabalhar, de voltar para casa e tal, é que nós estamos condenados a ele, mas nós podemos ter liberdade. É possível a liberdade, você não precisa morrer. Você pode viver o hoje. E aí o Albert Camus entra num detalhe que ele está questionando o niilismo. Por quê? Porque o niilismo tinha rejeitado Deus. Deus está morto. A partir de Nietzsche, Nietzsche fala, olha, então vocês estão vivendo assim, Deus está morto, né? Então vamos viver como se Deus não existisse. Só que ele põe uma proposta, então não vai ter além. Mas aí ele começa a questionar Deus. E a sociedade inteirinha questionando Deus. E aí ele fala, peraí, mas vocês vão questionar Deus ou vocês vão viver a existência? E aí Albert Camus traça como viver a existência. O aqui, não depois. E aí vem o marxismo, depois, né, lá no Nietzsche, os próprios marxistas pegaram um pouco a ideia do Nietzsche, de quê? De fazer um mundo melhor no futuro. Só que ele fala, não, futuro não. Nós temos que viver agora, porque o futuro pode vir um totalitário e dominar a gente. Que é o que aconteceu nas revoluções russas e tal, restrição de liberdade. Quem elegeu vocês para dominar a gente? Isso tudo é trabalhado, Camus fala na biografia dele, ele era contrário ao marxismo, ao absurdo, então nós estamos trabalhando um autor, não estou questionando se tem alguém marxista e tal, não estou preocupado com isso, eu sou indiferente a isso, eu sou que nem o Albert Camus, eu simplesmente falo o que acontece na história. Ele era contrário a isso, ele era indiferente a isso, ele falava, vocês estão errados porque vocês vão querer colocar homens para dominar a gente e dizer o que a gente tem que fazer. Nós temos que viver hoje, o que nós temos para existir melhor, é isso que ele propõe, ok? Então o niilismo, ele combate esse niilismo dos contemporâneos dele, que diziam que nada fazia sentido. Então ele cria personagem assim, né? Então a gente viu então que o absurdo é o tema principal, mas nós podemos, o foco podemos ter liberdade em meio a situações absurdas na nossa vida. E o que é para ele? Como isso? Então vamos entender esse aspecto dele, tá? Já estamos partindo para o final. O absurdo está na coexistência apática. Olha a citação aqui do Marrois. Toda a humanidade, como indivíduo, é Sísifo. Se ela ergue o rochedo da liberdade, ele torna a cair logo que ela o alce ao cume. Já viu? A gente, agora vai, daqui a pouco vem outro escândalo. A gente está vivendo mais ou menos isso no Brasil, né? No mundo inteiro. De novo, vou dizer assim, caramba, estou cansado já disso. Nós estamos... então, o absurdo está onde? O lugar, onde? Então, a primeira pergunta. Então, a gente já viu, nós estamos vendo aquelas perguntinhas-chave, né? Onde, o quê, por quê, para quê? Onde? Na coexistência apática. Se você ficar apático... Desculpa, na coexistência humana, né? Que pode ser apática, mas enfim, mas na coexistência, são nas relações humanas, né? Quando você tem que falar com alguém e tal, você vai vendo o absurdo nisso, fala, mas peraí, o cara não está entendendo o que eu estou falando, né? Não me escuta, né? Está fazendo isso e não fala nada. E a consciência? Olha o que ele cita aqui, o sentido do absurdo nasce quando estes ornatos que mascaram o real desabam. Então aí você fala assim, pô, mas olha, o cara foi desmascarado, ó. Então aí nasce o sentimento do absurdo nasce com isso. Então você tem consciência, você fala, caramba, eu estou sentindo alguma coisa que... Tá um absurdo isso, né? Por quê? Aí você começa a pensar, por que trabalho tanto? Por que a pessoa me tratou daquele jeito? E aí vai acontecer um espanto. O absurdo não está no homem nem no mundo, está em sua coexistência. Aí você percebe, tá nisso, tá na minha coexistência. O absurdo é a tensão, o confronto desse universo irracional, em que justos e injustos rodam ao acaso e se agarram como pode, e desse desejo perdido de claridade que está no fundo do homem. Então a gente tem esse espanto, mas peraí, mas tem alguma coisa errada.
Você toma consciência desse absurdo que está nessa coexistência, né? E aí há uma tensão, né, desse universo irracional. Você fala, pô, mas isso aqui tem alguma coisa irracional, e todo mundo está pensando isso, está lá no fundo, e está todo mundo querendo uma claridade, alguém que fale alguma coisa. Lembra que eu falei do herói? O absurdo é esse, o herói do estrangeiro é esse, é do herói do absurdo. Ele faz todo mundo pensar. Parem para pensar na obra, beleza? E a solução? Qual a solução que o Albert Camus propõe? Página 364 do Marróis, do livro do Marróis. A consciência precisa ser ultrapassada, não adianta só isso. Precisa ser ultrapassada. Suscita a revolta. Sem regras de ação. A irracionalidade é tal que não pode ser superada. Então, se não tiver pensar alguma coisa, mas assim, ele fala sem regras de ação. Você tem que fazer alguma coisa. Você tem que ver. Essa é a filosofia dele, do Albert Camus, ok? Não estou julgando aqui. Então ele diz que não pode ser superada a irracionalidade das pessoas. Então é fazendo as coisas. Você vê o personagem indo para tudo quanto é lado e aceitando tudo. É isso, é absurdo, é o herói absurdo, beleza? Para terminar, gente, é preciso mantê-la aceitando o irracional do mundo circundante. Viver é fazer viver o absurdo. Fazer viver é, antes de tudo, observá-lo. Ok? Então você vai observando, vê que o personagem é muito observador, ele vai falando, pô, o cachorro, bateu no cachorro, gritou com o cachorro, ela bateu, e ele fez papapá, aí ele vê a própria situação dele, o juiz, o promotor, que não tomam nenhuma posição do caso dele, então ele observou aquilo, né? Então ele aceitou aquele absurdo, estou indo para o cadafalso, vou ser, a guilhotina vai cair em mim em público, tomara que tenha um grande público, né? Tomara que eu chegue lá e tenha um monte de gente, ou seja, vão olhar o meu absurdo, a minha condenação. Gente, muito obrigado. Desfrute o presente. Viva a existência. Né? Existir é superar o absurdo. Vamos superar esse absurdo na situação que nós estamos vivendo. Vamos lutar contra atos autoritários, contra a nossa liberdade. Não estou entrando em julgamento se a situação que nós estamos vivendo realmente é verdadeira, né? Ela é verdadeira. Mas nos protejamos de ataques à nossa liberdade. Esse é o tema do Albert Camus, ataques de nazistas, de censores, de julgadores. Todos julgam a gente, né? Todos julgam a gente. Mas o que propõe, de forma aberta, claro, né? No estrangeiro, somos estrangeiros, sentimos-nos estrangeiros. Por quê? Porque a pedra vai rolar de novo. Então vamos dar um sentido no nosso presente, né? Vamos atrás, por exemplo, que nem a Ayn Rand fala, nosso objetivo, né? Então é isso, gente. Estamos em terra estranha. Vamos partir para o além? Quem acredita em Deus, vai, né? Mas o que fazer? Viver melhor, ajudar outras pessoas a viver melhor a existência humana. Grande abraço. Fiquem com Deus e aproveitem o nosso clube de leitura que nós estamos fazendo hoje e vamos conversar sobre essa grande obra, O Estrangeiro, de Albert Camus. Grande abraço.